Vamos retornando, galerinha, vamos retornando, né, para o nosso terceiro momento da aula de hoje. Você que está chegando agora, nós estamos na disciplina de Análise Lógica de Programação. E o conteúdo da nossa aula de hoje, nós estamos falando sobre a linguagem de programação C. E o foco dessa aula é falar sobre as matrizes. Matrizes, vetores, variáveis, nós estamos fazendo aí uma super revisão, né? Então, pessoal, vamos continuar nossa jornada falando sobre esse conteúdo muito importante e agora nós vamos nos focar mais em exercícios, tá bom? Ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, galerinha. Vamos lá. E aí, pessoal, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma declaração de uma matriz, onde de já é mostrado duas constantes, que não é tão comum assim a gente visualizar constantes dentro de uma programação, né? Mas aqui eu tenho uma e eu tenho duas constantes. A primeira constante, ela define o valor da linha de uma matriz. Olha aí que interessante a forma de utilizar essa constante. E a segunda constante, ela define o valor da coluna. Olha que legal, olha que interessante a forma de manipular essa matriz, né? Definido de uma forma diferente o tamanho de uma linha e o tamanho de uma coluna. Que legal. E aqui embaixo eu tenho a declaração propriamente dita da minha matriz. Eu tenho um tipo, tenho um nome matriz, o nome da matriz é matriz. E aqui eu simplesmente faço uma repetição, tá? Ó, int, matriz. E aqui, galerinha, o que é o legal? É porque aqui eu não preciso definir o tamanho no valor, o tipo com um valor numérico. Eu coloco o valor da constante que eu criei. Então, como o valor 4 está armazenado nessa constante, então o programa vai saber que essa matriz tem 4 linhas. E como o valor 3 está armazenado na constante n, ele vai entender que essa matriz ela tem 3 colunas, tá bom? Então, a gente pode fazer esse tipo de brincadeira, né? Como se fosse uma brincadeira aí. Aí vocês podem até falar, professora, mas que redundância, né? Por que não coloca direto? Normalmente a gente faz isso, mas vão ter situações que você vai precisar fazer esse tipo de ajuste aqui, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês outras formas, né? Outras maneiras de declarar uma matriz, tá bom? Ok? Para quando vocês visualizarem em outros lugares, vocês não ficarem perdidos. E aí, que comecem os jogos, tá? Que comecem os jogos, pessoal, porque agora começou os exercícios e agora vai começar o momento das perguntas e respostas. Primeiro momento, primeira coisa que eu quero entender, o que vai falar aqui, o que vai se passar aqui. Eu quero saber quais são os resultados. Aqui eu ainda não quero saber condição de parada, não. Não vou falar de condição de parada com vocês agora, não, porque vocês já estão craques na condição de parada. Eu quero saber quais são os valores que estarão na tela, né, que serão impressos. Quais são os valores que serão impressos na tela? E aí eu vou dar um tempo para vocês analisarem essa condição. Lógico, aqui não está o programa completo, tá? Só está a estrutura for, que é a principal, que é a que faz a manipulação dos dados se repetirem. Mas no caso aqui, eu quero saber quais são os valores. Quais são os valores? Eu vou deixar essa questão aí, vou dar 3 minutos para vocês e eu quero descobrir quem é que vai me passar a informação correta, tá? Eu quero descobrir quais são os valores que são mostrados na tela. Vou dar 3 minutos para vocês, vocês podem discutir, tá? Essa situação dessa questão. E aí esta pessoa, eu quero saber quem é que vai descobrir o resultado desse algoritmo, tá bom?
E se a professora estiver errada ou estiver falando alguma besteira, não ache não que vocês não possam falar não. Vocês podem falar, tá bom? Porque vocês nunca sabem se eu estou dando uma pegadinha para vocês. Então eu quero saber quais são os valores. Quais são os valores que serão mostrados na tela? 3 minutinhos aí para vocês. 3 minutinhos. Pronto, pessoal. E aí, todos que encontraram algum valor, né? Ou os valores, já colocaram as suas hipóteses? Cadê os meus pontos? Até agora, quem colocou a resposta aqui só foi o pessoal de Jacobina. Cadê o José Henrique? José Henrique, cadê tua voz, né? Me diga aí, cadê você? Cadê os meus ajudantes? A Carmilene me abandonou hoje, a Liliane também me abandonou hoje. Cadê o restante do pessoal dos polos, né? Pessoal, olha, eu fui mal com vocês. Eu já vou falar logo. Eu fui mal com vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada bem aqui. Eita, 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 José Henrique. Você me descobriu. Me descobriu. O José Henrique me descobriu. De verdade, eu fui mal com vocês. Porque eu falei que os jogos tinham começado. Então, eu quero pegar vocês mesmo para saber se vocês estão ligados. Algumas pessoas colocaram suas respostas, o pessoal de Jacobina colocou,
Mas o José Henrique, ele colocou aqui algo que é algo para se observar, né? Para responder essa atividade aqui, eu vou responder fazendo uma outra pergunta, tá? Pessoal, qual é a função que imprime na tela? Qual a função que mostra um valor na tela? Me digam bem aí. Me digam bem aí qual é o valor que mostra uma informação na tela para o usuário observar. Eu tenho o scanf e eu tenho o printf. Qual dos dois é que imprime na tela, que mostra para o usuário? O José Henrique já respondeu a parte dele. E o restante do pessoal? Me digam aí qual é a função. Ou é o scanf ou é o printf que mostra na tela para o usuário visualizar? Exatamente, né, pessoal de Jacobina? Vocês agora perceberam, né? Onde é que está aí o erro, certo? Olha aí, turma. Primeiro ponto, quais são os valores mostrados na tela? Primeira coisa, o José Henrique colocou assim, ó, primeiro, acho que não imprime nada. Essa foi a primeira resposta do José Henrique, acho que não imprime nada. Aí depois ele colocou assim, porque não foram acrescentados os valores, né? E nem tem printf. E aí depois o pessoal de Jacobina falou, não tem, né? Não tem nem printf na questão, como é que vai imprimir alguma coisa? É exatamente isso. Então, olha aqui, pessoal. Essa matriz aqui, ela não imprime é nada. Ela não imprime é nada. Ela faz alguma coisa? Faz. Já já a gente vai testar. Mas aqui ela não está mostrando nada para o usuário. Porque de já, quem imprime na tela alguma coisa é o printf. Se não tem printf, pessoal, se tiver alguma questão perguntando para vocês qual é a alternativa que mostra a função que printa na tela o valor de uma matriz, por exemplo, se não tem printf, nem existe, tá? Nem existe impressão de valor nenhum em tela nenhuma. Então, aqui, turma, nós não temos o nosso coleguinha printf, por isso que não há impressão na tela, tá bom? Nós temos quem? Nós temos quem? Nós temos o scanf. E o scanf, ele faz receber, tá? Então, aqui, nós temos uma matriz que ela não mostra na tela. Ela tem uma matriz que ela recebe informações do usuário. Tá vendo? Eu tenho aqui uma matriz que recebe informações do usuário. Essa foi a primeira análise que eu queria que vocês fizessem. Segunda análise que eu quero que vocês observem. Como nós já sabemos que essa matriz pega dados do usuário, eu quero saber quantos dados ela irá receber. Primeiro, a segunda pergunta, né, para vocês, né? Quantos dados? Quantos dados ela vai receber? E qual a condição de parada? Qual é a condição de parada? Eu sei que vocês estão craques, mas eu quero saber qual é a condição de parada. Tá bom? Quero saber quantos dados serão armazenados e qual é a condição de parada. Tá bom? Como é o usuário que vai digitar os dados, aqui a gente não sabe quais serão os dados que serão digitados, mas nós podemos saber quantos dados serão digitados, tá? Quantos dados serão digitados? E qual é a condição de parada? Essa aí é uma outra pergunta, são duas perguntas que eu quero que vocês analisem o código, tá? Aí de já eu falo, não tem nenhuma pegadinha não, tá bom? A partir daqui não tem nenhuma pegadinha. Aqui é exatamente o que o código mostra mesmo, tá? Então, eu quero saber quantos dados o usuário vai digitar e qual a condição de parada, tá bom? Isso aí vocês já investigaram comigo em aulas anteriores, então vocês são super capazes de fazerem isso, tá? Então, vocês se garantem e vocês conseguem.
Eu vou dar alguns minutinhos para vocês analisarem, porque depois disso, depois dessas duas análises, de quantos dados foram armazenados e qual a condição de parada, vocês serão capazes de fazer o outro for, que é a estrutura de imprimir na tela. Aqui a gente está criando o for de pegar os dados do usuário e depois nós vamos criar o for que imprime as informações que o usuário digitou na tela, tá bom? Então, quantos dados e qual a condição de parada? Então, eu vou dar mais 3 minutinhos para vocês analisarem, porque agora eu preciso da ajuda de vocês. Sem vocês, a gente não consegue continuar a aula, tá bom? Então, eu preciso da colaboração de todos, fazendo essa investigação. Então, 3 minutinhos aí para vocês, pessoal. Pronto, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem uma resposta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui o pessoal está falando o seguinte, que o dado, né, da letra L, da letra I e o dado da letra J. Tá, deixa eu dar uma olhada. O resultado das somas das letras I e J. Deixa eu só verificar aqui a caixa do pessoal do YouTube. Que José Henrique, se for segundo o slide anterior, vai ter 12 dados, 12 caixinhas, condições de parada do primeiro for é 4 e a do segundo for é 3, tá? Então, vamos aí analisar, né? Vamos analisar.
algo legal que eu percebi aqui nessa questão é porque vocês, ou alguns de vocês, tiveram aí o cuidado e a atenção de analisar as informações anteriores, do slide anterior. Se lembram que no slide anterior nós tínhamos a definição do valor de M, do valor de M, do valor de N? O M é a quantidade de linhas e o N é a quantidade de colunas? Então, vamos olhar aqui de novo. Ó. M é 4 e N é 3, né? M é 4 e N é 3. É exatamente isso aqui. E olha aqui o que acontece. For. O for começa com o contador sendo inicializado. A gente já sabe que todo for, todo contador começa com o 0. E aí eu vou relembrando vocês um ponto importante. Em uma matriz, nós temos duas estruturas for, tá? Duas estruturas for. Um for, ele serve para andar de quadradinho em quadradinho na coluna, e eu tenho um for dedicado para andar de quadradinho em quadradinho na linha. Então, são duas estruturas for que nós utilizamos, o I e o J. Por isso que existem dois, tá bom? Duas estruturas, no caso. No vetor unidimensional, que só é uma direção, a gente só tem um contador, porque só é uma linha ou só é uma coluna. Aqui não, aqui nós sempre teremos uma coluna e uma linha. Então, é por isso que a gente precisa de duas estruturas de repetição, tá? Então, olha aí, o I, aqui, segundo o comentário, ele foi dedicado para fazer a movimentação através da linha, tá bom? Através da linha. Já o J, o contador J, ele foi utilizado para realizar a mudança dos valores dos quadradinhos na coluna, no J, tá bom? Então, olha aqui, nós vamos analisar primeiro o contador I, tá? Primeiro a gente começa do começo. Então, vamos analisar o contador I. O I, pessoal, ele é inicializado com 0. Então, aqui não tem mistério, continua a mesma estrutura que a gente já conhece. E aí vem a pergunta, tá? Vem a perguntinha. I é menor do que M? Né? Essa aqui é a pergunta para a gente, tá bom? Essa aqui é a pergunta. I é menor do que M? Quem é M? M é o número 4, que foi definido anteriormente, tá bom? Enquanto o I for menor do que M, ele vai continuar aí, vivendo a vida dele. Então, quem falou que a condição de parada do I é 3, né? Porque 4 não é menor do que 4. 4 é igual a 4. Então, o número correto para a condição de parada do I é o número 3, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. E mais uma vez, vocês têm que prestar bastante atenção com esta condição de parada. Se aqui fosse menor ou igual, aí a resposta de vocês estaria correta, tá? Seria 4, tá bom? Mas não é menor ou igual, é só menor, tá certo? Então, consertem aí a resposta de vocês, tá bom? É menor do que 4. Qual é o maior número menor que 4? Não vou nem falar desse jeito, né? Qual é o último número menor do que 4? É o número 3, pessoal. Então, ele executa o 3, mas ele para no 3, tá? A condição de parada é o número 3. Tá bom? Ok? E aqui, no caso, a gente precisa ter muita atenção. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É menor do que 4. Ah, não, pessoal, desculpa. Eu estou confundindo, me confundi. Né? Erros técnicos. Quem nunca? Eu estou me confundindo com while, tá? Então, olha aqui, pessoal. A condição de parada, deixa eu me redimir com vocês.
Deixa eu analisar aqui. I é menor do que 4, tá? Enquanto o I for menor do que 4, a programação vai funcionar. Então, quando o I for 0, vai funcionar. Quando o I for 1, vai funcionar. Quando o I for 2, vai funcionar. Quando o I for 3, vai funcionar. Quem para mesmo é o 4, tá bom? Então, vocês estão certos. Ai, que bom que vocês estão certos e eu estou errada. Pelo menos vocês estão sabendo, né? Graças a Deus, que coisa boa, né? Olha aí, I menor do que 4. Então, a condição de parada aqui, pessoal, é o número 4 mesmo, tá bom? Nesse primeiro for, tá? Então, vocês estão corretos. Muito bem. Tá vendo como eu preciso de vocês? E aí, depois vocês acham que é brincadeira. E aí, turma, nós temos o segundo for, tá? O segundo for é da mesma forma, é da mesma estrutura. Então, aqui, quem é N? N é 3, tá? Então, ele vai fazer o seguinte. Enquanto J for menor do que 3, ele está aceitando. E quem é que vai fazer esse programa parar? Então, ele vai rodar o seguinte, ele roda no 0, né? O 0 é menor do que 3. O 1 é menor do que 3. O 2 é menor do que o 3. Aí, quando chega no 3, ele para. Então, aqui, vamos lá. A condição de parada, vou até anotar aqui do ladinho. A condição de parada. Condição de parada. A condição de parada de I é igual a 4 e a condição de parada de J é igual a 3, tá bom? Então, essa daí é a condição de parada. Vocês estão corretíssimos, tá? Ok? Certo? Vocês estão corretíssimos, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. Agora eu consertei, viu, José Henrique? Tá certo, tua resposta tá certa, viu? Lembrando, pessoal, que o contador ele sempre precisa começar com o número 0, tá? A gente encontrou, então, a condição de parada. E agora vamos analisar qual foi a outra informação que eu solicitei para vocês. Tinha a condição de parada, aí eu perguntei quantos números, né? Quantos valores seriam armazenados? Então, quantos valores serão armazenados? Vamos lá. Essa aqui é a condição de parada. Agora, a gente vai analisar quantos valores serão armazenados. Olha aí, preste atenção. Então, o I, ele aceita o índice 0, ele aceitou o índice 1, ele aceitou o índice 2 e ele aceitou o índice 3. O J, ele aceitou o índice 0, ele aceitou o índice 1, ele aceitou o índice 2. Então, olha aqui qual é o legal. Aqui, a gente poderia encontrar a quantidade de informações que poderiam ser armazenadas de duas formas. O primeiro ponto era analisando cada repetição, que foi o que eu acabei de fazer com vocês, ou simplesmente fazendo esse cálculo bem aqui, ó. Tá? Ok? Então, olha aqui. 4 vezes 3, 12. Olha aqui, ó. 4. 1, 2, 3, 4 vezes 3. Tá? Então, pessoal, a quantidade de valores que serão armazenados nessa matriz serão 12. 12, porque nós temos 4 linhas e 3 colunas, tá? É uma matriz 4 por 3, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu fiz para vocês foram quantos valores que o usuário vai poder digitar. A quantidade de valores que ele vai poder digitar é 12. Qual é a condição de parada do I? É o número 4. E qual é a condição de parada do número J? É o número 3.
da letra J é o número 3, ok? Então, pessoal, de já, queria mostrar para vocês esses aspectos, como é que a gente consegue analisar uma matriz. A gente precisa bater o olho nessas informações em uma matriz e já ser algo automático para a gente, tá certo? Então, é importante que vocês tenham essa dimensão. Aqui, pessoal, eu trouxe uma outra parte da matriz para vocês. Observem aí, a outra parte da matriz. Aqui é a última parte. Toda matriz tem essas duas partes, tá? A primeira parte a gente já acabou de analisar, que é a sequência de comandos for, que solicitam os valores do usuário utilizando o scanf, que vocês perceberam, né? E agora nós temos a impressão da matriz. Olha aí. Lá em cima tem a dica do que essa matriz faz, né? Ela imprime. Ela mostra na tela o que está acontecendo. Lembrando que a gente precisa sempre utilizar o valor de M como 4 e o valor de N como 2, como 3 no caso. Então, imprimindo o conteúdo da matriz. O primeiro for, qual é a condição de parada? Pessoal, é a mesma, tá? Não muda. Quando você está fazendo um programa com a mesma matriz, se você faz a matriz de pedir os dados, a matriz de mostrar os dados é igual. Não muda nada. A única diferença entre essa matriz e a outra que nós analisamos é uma única linha de código. E eu quero que vocês me digam qual é a única linha de código que foi mudada dessa matriz que eu estou mostrando agora para a anterior. Me digam aí, por favor, qual foi a única linha de código que foi alterada entre uma matriz que pede os dados e uma matriz que imprime os dados. Porque o restante é tudo igual. Tudo igual, né? Só se for igual mesmo. Igual. Então, turma, é o for do i, né? O for do contador i, que inicializa com 0, que faz a pergunta se o i é menor do que o m, a incrementação do i, depois o for, que faz a incrementação da coluna, que é o j, do mesmo jeito, mas existe aí, no caso, um comando específico nessa matriz que é diferente, tá? É diferente da outra, só é um único comando. Eu quero saber qual é esse comando que é diferente, tá bom? Deixa eu dar uma analisada se o pessoal já respondeu. Certo, ok. Eu quero saber agora, turminha, qual é a função que tem aí que foi alterada. Ó, o Pedro já respondeu. O pessoal de Jacobina também respondeu. E o restante, né? Cadê o restante do pessoal? Pessoal de Cajazeiras. Pessoal de São Francisco de Assis do Piauí. Pessoal de Juazeiro. Dom Inocêncio. Cadê a galerinha? O que é que vocês acham, pessoal? Olha aqui. Por isso que eu falo para vocês o seguinte, se você aprende uma estrutura de um for na matriz, você consegue fazer tudo em uma matriz. Você consegue pedir dado, você consegue mostrar dado, porque é igual. É literalmente Ctrl+C, Ctrl+V. E aí vocês que responderam na tela estão extremamente corretos, tá? A única linha de código que é alterada de uma matriz que imprime para uma matriz que pede os dados é só e somente só essa daqui, ó. Essa linha de código é a única que muda, única. Porque anteriormente, a outra, ela simplesmente pediu o scanf. Tá? Eu vou até voltar para vocês olharem, para vocês verem como é igual. Literalmente igual, tá? Literalmente igual, tá bom? Aqui, pessoal, vocês podem falar, professora, mas tem outra ainda, linha de código. Mas, turma, se eu excluir
essa linha de código bem aqui, ó, para a gente ela não vai fazer diferença nenhuma. Ela não muda nada, nada no nosso código. Ela não muda nada. Só de forma visual, tá? Mas o resultado é o mesmo. Então, quando você cria uma estrutura de uma matriz, onde o pedido dos dados é utilizando 2 for, e quando você imprime os dados utilizando duas estruturas for, você tem a mesma programação, só muda a função de scanf para printf, tá? Então, esse é um outro ponto que eu queria mostrar para vocês. E aqui eu quero mostrar para vocês o programa completo, unindo aí as duas partes, tá? A declaração, o int inicial, né? O for inicial. No caso, esse aqui, ó, deixa eu até colocar aqui. Esse for aqui, ele faz o quê? Ele pede os dados. E esse for aqui, ele mostra os dados. Tá? Agora, analise os dois aí. Verifiquem os dois. Observem o for do que pede os dados e o do que mostra os dados. Vejam como ele é idêntico, ele é igual. Veja o for do i e veja o for do j, das duas estruturas. Vejam como elas são iguais. Iguaizinhas, tá bom? E aí, pessoal, aqui, essa nossa matriz, pessoal, obrigada aí pela participação dos alunos de Jacobina, né? Muito obrigada pela participação de vocês. E aí, pessoal, é o seguinte, é importante que vocês observem assim. Turma, nós estamos agora no momento da nossa aula que nós vamos nos dedicar para as nossas questões, certo? Para responder as questões, ok? Nós iremos colocar aqui a nossa hora de praticar. Na verdade, nós já estamos praticando, tá? Mas é só para vocês saberem que esse momento ele é dedicado para a gente praticar as nossas questões, ok? E aí, turminha, é o seguinte. Observando essa programação, nós temos aqui uma estrutura de uma matriz. Eu quero saber com vocês, essa matriz, ela é crescente ou ela é decrescente? Vocês conseguem me ajudar com essa informação? Ela é crescente ou ela é uma matriz decrescente? Lembrem-se aí o que é algo crescente, tá? O que é uma estrutura de dados crescente e o que é uma estrutura de dados decrescente. A gente conversou sobre isso na aula passada, de acordo com essas informações que estão aqui na tela para vocês. Eu vou até apagar essas minhas inscrições, porque isso aqui vocês já sabem, já está escrito na tela, eu coloquei só para reforçar. Então, eu quero que vocês observem essa instrução e eu quero que vocês me digam, essa função é uma função crescente ou uma função decrescente? Primeira pergunta. A segunda pergunta, o que é que indica, o que é que tem nessa programação que me fala para mim se ela é uma função crescente ou ela é uma função decrescente? Então, eu quero saber se ela é ou não é crescente ou decrescente, e eu quero saber o que que indica, tá bom? O que que indica isso? Eu vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês, e aí de já eu gostaria de pedir a colaboração do pessoal de Cajazeiras, o pessoal de Juazeiro do Piauí, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí também, né? Os meus alunos que estão aqui presentes também no YouTube, respondendo tudo. Quero que vocês me ajudem nessa pergunta, nessas duas perguntas. Essa função que está mostrando na tela, ela é crescente ou ela é decrescente?
E o que é que indica que essa matriz é isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Teve gente que já respondeu, né? Teve gente que já respondeu, foi rapidinho. José Henrique já respondeu. Ele acha, ele tem a opinião dele. Já já eu falo qual foi a opinião do José Henrique para não dar spoiler para os outros, tá bom? Então eu vou dar 2 minutinhos para vocês analisarem essa estrutura e eu preciso saber o que é que indica que essa matriz ela é crescente ou ela é decrescente. 2 minutinhos para vocês, rapidinho. Pronto, pessoal, pronto. Vamos analisar agora, então, essa nossa programação e vamos identificar se essa matriz é crescente ou decrescente. Quando eu pergunto se a matriz é crescente ou decrescente, eu quero saber se a ordem de armazenamento das informações, ela está acontecendo de forma crescente nos índices ou de forma decrescente. O que seria uma função crescente? Se o primeiro valor que fosse armazenado fosse no número 0, no índice 0, o segundo fosse no índice 1, o terceiro no índice 2 e assim sucessivamente, tá? Sempre do menor índice para o maior, ok? Isso aqui é um armazenamento crescente, do menor índice para o maior índice, ok? Aqui a gente não está analisando o valor armazenado, não. Aqui a gente está analisando sequência de armazenamento, tá bom? Isso aqui é uma matriz, por isso só estou dando um exemplo aqui, colocando um vetor, porque é mais fácil, tá? Para eu não precisar desenhar uma matriz gigantesca. Aqui, no caso, é isso que está sendo falado, crescente. A decrescente seria ao contrário. Eu iria começar a armazenar as informações do último vetor, da última posição do vetor da matriz, no caso. Iria primeiro para o índice 6, depois o índice 5, depois o índice 4, o índice 3, o índice 2, o índice 1 e o índice 0. Tá? Então, nesse caso aqui, o que indica se uma matriz é crescente ou decrescente? Pessoal, se em algum momento chegar esse tipo de pergunta para vocês, existe um sinalzinho que ele é colocado no contador na hora do incremento, tá bom? Se o nosso contador I e o contador J, se ele tiver mais, sempre significa que é do menor para o maior,
está sendo adicionado, incrementado mais 1. Quando é menos menos, isso significa que é do maior para o menor. Então, é o seguinte, eu tenho uns 10, menos 1, 9, menos 1, 8, menos 1, 7. Então, ele vai começar do maior para o menor, quando é menos menos. Quando é mais mais, é a mesma coisa, só que somando, né? E aí, no caso, sempre o zero, sempre o contador começa com 0 e vai. 0 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, ele vai crescendo, ó, tá? Crescendo o local que vai armazenar esses dados. Então, todos que responderam estão corretos. Essa matriz aqui é uma matriz crescente, porque ela vai armazenar do primeiro, né, da primeira posição até a última, até a maior posição. E o outro ponto é que o símbolo, né, o sinal que indica isso é o mais mais, tá? Ou menos menos. O mais mais indica crescente e o menos menos significa decrescente, tá bom? Então, vocês estão corretíssimos. Muito obrigada aí pela ajuda de todos vocês, tá bom? Ok? E aí, turminha, eu trouxe aí para vocês mais algumas opções de declaração de variáveis. Aqui, eu queria mostrar para vocês que na verdade, não é uma variável, né? É uma matriz. Queria mostrar para vocês que uma matriz é igual a uma variável e um vetor, pode ser de diversos tipos. Pode ser float, pode ser int, pode ser char, mas todos os valores sempre precisam ser do mesmo tipo, tá bom? Isso aqui a gente já conversou no início da nossa aula. E aí, pessoal, nós temos também a parte da atribuição e da obtenção de valores em uma matriz. Essa atribuição e a obtenção de valores, ela é realizada através de uma estrutura de sequências, tá? Uma matriz de 2 dimensões é uma matriz cujos elementos são matrizes de uma dimensão. Uma matriz de 2 dimensões, normalmente a gente tem uma coluna e uma linha, como a gente já conhece, tá? Cada elemento da matriz é composto por chaves de elementos, né, internos, que normalmente são os índices que a gente fala. Normalmente, a gente tem números específicos para determinar a quantidade de linhas e de colunas. E aqui tem um exemplo, tá, modificado daquele anterior que eu trouxe para vocês. Aqui nós temos uma programação e aqui tem já uma dica, né, algumas dicas. Matrizes de 3 ou mais dimensões, elas normalmente são iniciadas seguindo as mesmas regras para a matriz bidimensional. Então, olha aqui o que é interessante. Essa matriz aqui que ela está sendo definida, ela é uma matriz 3x4. Ela tem 3 linhas. Vou escrever aqui. Ela tem 3 linhas. 1, 2 e 3, certo? E ela tem 4 colunas. Então, 1, 2, 3, e aí vou definir 4, por exemplo. 4 colunas. Então, visualmente, essa daí seria a estrutura dessa matriz que está sendo definida nesse programa. Só que, além disso, o programador ele não se contentou em criar, né, uma constante para definir a linha, uma constante para definir a coluna. Ele também quer inicializar essa matriz logo. Ele quer colocar todos os valores que essa matriz vai receber, logo tudo de uma vez. E olha aqui o que foi que ele fez. Isso aqui que a gente tem que ter bastante atenção. Ele seguiu a sequência que ele queria que os valores fossem armazenados. Então, observem a primeira linha. A primeira linha é essa que eu acabei de circular para vocês. Qual é o primeiro número? O primeiro número, pessoal, que tem aqui é o número 2, tá? Então, o número 2 ele vai ficar organizado do mesmo jeito que ele está aqui sendo mostrado na tela. Ele vai ser armazenado aqui na tabela. Então, o primeiro número vai ser armazenado aqui. O segundo número vai ser armazenado na mesma sequência, na mesma estrutura que está sendo mostrado. Olha aqui a segunda linha.
tá? Do mesmo jeito, número 1, número 3, número 5, número 7, olha aí. E a última linha, do mesmo jeito, número 0, número 1, número 0, número 1. Então, no final, o programador ele também pode definir quais serão os valores de todos os locais da minha matriz, tá bom? Aí ele fala o seguinte, olha aqui essa estrutura aqui, ó. Está falando, olha, eu quero que você imprima a coordenada da linha 0, coluna 3. A linha 0 é a primeira e a coluna 3 é 0, 1, 2 e 3. Então, olha aqui qual é o número que ele vai imprimir. Ele vai imprimir, no caso, o número 8, tá? Essa parte aqui, o comentário está correto, viu? Aí depois ele faz o seguinte, matriz de duas matrizes, cada uma com 4 elementos do tipo int, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está criando outra matriz. E essa matriz ela é 2 por 4. E aí, mais uma vez, ele está determinando a quantidade, quais são os números que serão armazenados nessa matriz, tá bom? Eu vou fazer essa segunda matriz aqui em cima. 1, 2, 3, 4, onde tem quantas linhas? Ah, só tem 2 linhas. Pronto. Então, olha aqui o que vai ser feito. Vou colocar o número 10, o número 20, o número 30, o número 40, seguindo essa primeira sequência. A segunda sequência é o número 50, 60, 70 e 80, por exemplo. E aí agora ele quer que você imprima a coordenada 1, 1, linha 1, coluna 1. Quem é que é a 1, 1? Olha aí. A 1, 1 aqui não é 50 não, viu? A 1, 1 aqui. Tudo começa com 0, tá? Primeiro, deixa eu dar uma olhadinha se está tudo certo. Ok, ok. Ó, o comentário aqui está errado, viu? O comentário aqui está errado. O resultado final não é 50, o resultado final aqui é 60. Ele quer essa coordenada aqui, ó. Índice 1, linha 1, tá bom? Linha 1, coluna 1. Ok? Então, o resultado final desse programa será impresso o número 8 e o número 60. Esses serão os 2 resultados finais desse programa, tá bom? Analisando aí linha por linha desse código, desse comando, tá? Aqui, pessoal, a gente está manipulando a matriz, mas nós não estamos manipulando através de um for ou de um contador também, tá? Nós estamos manipulando de uma forma mais simples. A figura 19 aí para vocês, ela esclarece bem como se define os argumentos, no caso, os valores de uma linha e de uma coluna, caso a atribuição de valor for realizado, né? Então, mais uma vez, ele está mostrando como é que funciona a estrutura de linhas e de colunas e como encontrar determinadas coordenadas, tá bom? Então, aqui eu tenho a matriz match notas, tá? Ou seja, a parte das matérias, das notas das matérias, e aqui eu tenho o índice 1, índice 1. Isso significa, tal, que é a linha 1, coluna 1. Quem é que está na linha 1, coluna 1? O valor 3. Quem é que está na linha 2, coluna 3? É o número 6. Então, é por isso que ele está sendo impresso, tá? Então, aqui ter bastante atenção na hora de analisar essas informações, tá? De um programa. E aí, turma, mais um exemplo para vocês analisarem, mais um exemplo para vocês verificarem. Aqui nós temos 2 matrizes. A primeira matriz, ela é uma matriz que tem somente uma linha e 2 colunas. Então, aqui é como se fosse um vetor. Aqui a gente poderia até definir como um vetor, por exemplo. Tá? E aqui nós temos, no caso, uma matriz
2 por 2, que ela, no caso, está recebendo o número 3, né? Ah, mas aqui ele não está declarando a matriz, tá? Ele está declarando o valor que ela está recebendo, tá bom? Depois que ele atribui isso, ele vai solicitar para o usuário adicionar nota. E aí essa primeira nota, ela vai ser armazenada nessa posição. E depois ele faz aí a soma das notas, das 3 notas, né? Ele pega essa nota que está armazenada nessa matriz, essa nota que está armazenada em outra posição e essa nota que está armazenada em outra posição e armazenam a soma das 3 em um outro local da matriz, tá? Se eu fosse criar um programa para calcular notas, eu não utilizaria desse jeito, porque provavelmente fique confuso. Mas vocês podem encontrar formas diferentes, né, de utilizar matrizes. Normalmente as pessoas utilizam soma entre matrizes, tá? Eu tenho uma matriz, somo com outra matriz, depois somo com outra matriz. Isso é melhor do que você somar vários valores em uma única. Isso pode se tornar confuso. E aí, no final, é mostrado o somatório dos valores que foram armazenados especificamente nessa coordenada aqui, que vai ter o valor final. Lembrando que quando a gente imprime uma informação de uma matriz, desse jeito, nós estamos imprimindo, não é a coordenada, nós estamos imprimindo o valor que está armazenado naquele local, tá? É importante sempre relembrar sobre isso para não confundir vocês em localização, posição, no caso, e o valor daquela variável, tá? Daquela matriz. Aqui está explicando as linhas de código, tá bom? Trouxe mais para vocês terem um material também escrito, caso vocês queiram ler e se relembrar. Mas todas essas estruturas que estão sendo mostradas aqui no material, eu já conversei, já expliquei durante o passo a passo do programa. Então, esse exemplo aqui, ele é idêntico praticamente, né? Não tem como ser diferente. Sempre, pessoal, o que vai modificar é a condição de parada. E se a função é crescente ou decrescente, ou se ela está recebendo ou ela está imprimindo. São esses 3 pontos que mudam, né? Que podem mudar. O restante é tudo igual. A estrutura é tudo igual. Se você aprende uma estrutura de uma matriz, você aprende a fazer qualquer outra, tá? Então, aqui eu tenho um for que define a quantidade de linhas, eu tenho um for que define a quantidade de colunas. É a mesma condição, é a mesma inicialização que eu passei anteriormente para vocês. É a mesma condição de parada. O que pode mudar aqui somente é o valor do m e do n, né? Que vai depender muito. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de inicialização de matrizes, certo? A gente pode inicializar uma matriz de todas essas formas. Essas daí são todas as formas que podem ser utilizadas para adicionar um valor a uma matriz sem utilizar o comando for. Dá para fazer sem um for? Dá, se for uma quantidade bem reduzida de valores. Mas se você não tiver controle da quantidade de valores que serão armazenados, não compensa. É melhor você criar uma estrutura de 2 for, tá? De 2 estruturas de for, um dentro do outro, para a gente fazer essa organização, tá bom? Então, galerinha, o nosso foco de hoje foi falar mais sobre as matrizes, tirar as dúvidas de vocês. De já, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos. E amanhã a gente vai dar continuidade à nossa jornada aí da linguagem C, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês de descanso. Até amanhã, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.